Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está indo agora para a nossa sexta aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre referencial teórico na redação. Eu não sei se vocês ainda se lembram, mas eu venho falando no decorrer das aulas, principalmente assim na primeira aula e na aula passada, quando a gente falou de coesão e coerência, que quando você vai fazer a produção textual, você constrói uma espécie de mapa no texto e a partir de determinadas pistas, de determinados pontos indicados dentro desse texto, você vai guiando o seu leitor, que no caso seria o corretor, num caminho de interpretação, né, no caminho da interpretação desejada, no que você gostaria que esse leitor aprendesse, né, entendesse da leitura do seu texto. E na aula passada, eu falei um pouquinho sobre coesão e coerência com vocês, que são dois recursos interligados e que eles fazem parte desses pontos nesse mapa, né, que precisam ser usados para que o seu texto tenha ideias interligadas, tenha parágrafos interligados, frases interligadas, e para que as ideias sejam coerentes, então que elas estejam fazendo sentido dentro do texto, para que elas não se contradigam, né, de alguma forma. E tudo isso faz parte de o que a gente pode dizer como um, um conjunto de elementos do texto para conseguir é, elaborar uma redação em geral, né? Mas pensando na redação do vestibular, a gente tem alguns conjuntos, né, alguns elementos específicos que vão fazer com que o seu texto ele consiga ser essa espécie de mapa e que, no caso, o corretor que já vai ter uma certa noção, né, de caminhos que deveriam estar sendo pontuados nesse mapa para que o seu leitor, o seu corretor, ele consiga apreender a ideia que você está passando no texto em geral a partir de um tema específico. Não sei se ficou muito claro essa explicação, mas caso não, vocês podem, né, me perguntar depois, mandar mensagem e tal. Enfim, então a coesão e a coerência ela faz parte desses elementos. E aí a gente vai ter um outro ponto importante, um outro elemento necessário na redação, que vai ser o referencial teórico. Então, ele também é, assim como a coesão e a coerência, uma estratégia argumentativa. Porque a gente pode dizer, o que a gente quer dizer, aliás, com estratégia argumentativa? Quando você usa um referencial teórico, o seu texto ele vai fugir do senso comum, por exemplo. Então, a gente pega um tema genérico, sei lá, se a gente for pegar sobre recursos naturais, e aí a gente vai falar sobre desperdício de água. Num texto talvez mais senso comum, o que vai ser colocado ali? Vai falar bastante sobre o consumo de água num nível mais individual. Então, talvez vão ter, por exemplo, é, é, ideias que vão remeter ao fato de pessoas gastarem muita água quando vão tomar banho, gastarem muita água quando vão escovar os dentes. E num texto que vai fugir um pouco dessa questão senso comum, vai ser um texto que vai apresentar, por exemplo, algumas estratégias argumentativas diferentes. Então, para além do que todo mundo em geral vai dizer, né, do que todo mundo em geral diria sobre consumo de água exagerado, você vai conseguir trazer no seu texto uma ideia que vai falar sobre o consumo de água num nível mais coletivo, né? Então, o que de fato gasta muita água, além de pessoas individualmente. E aí você vai trazer no seu texto ideias mais complexas, como, por exemplo, o consumo de carne. Então,
você pode trazer esse processo, né, no seu texto, o quanto que isso gasta de água, o agronegócio em geral. Enfim, e aí o seu texto vai fugir do senso comum a partir de uma estratégia argumentativa, né, que é o referencial teórico. Trazer esses pontos, né, lembrando, trazer esses outros pontos, não é simplesmente você colocar no seu texto que tá bom, então, pessoas individualmente gastam tanto de água, mas se você for olhar para a indústria, para a empresa tal, empresa X, elas gastam muito mais água e etc. Também colocar só isso no texto, né, só mencionar, não vai ser o suficiente, porque aí vai entrar numa questão que o seu texto ele vai ficar, de fato, pode ser coerente, o que você está colocando faz sentido, a ideia está interligada e tudo mais, só que a pessoalidade colocada nisso vai ser contada. Então, parece que você está expressando sua opinião, sem ter um embasamento teórico para isso. O que seria um embasamento teórico? Sem ter um apoio para comprovar que o que você está dizendo faz sentido e não é simplesmente uma ideia que você é um achismo, né? A gente pode dizer assim. E aí a gente vai ter alguns tipos de referenciais teóricos que podem servir como essa base para confirmar, né, aumentar essa veracidade do seu argumento. E aí a gente vai ter, por exemplo, os exemplos, né, que eu coloquei aqui. O que seriam esses exemplos? Não podemos colocar um exemplo muito pessoal dentro do texto. Por quê? É importante que o corretor ele esteja alinhado com o que você está colocando. Então, se você for trazer um exemplo, é importante que você traga exemplos que você leu num jornal, não necessariamente leu num jornal físico, né? Mas que você viu na internet, na matéria tal, ou de uma revista tal, num vídeo tal, talvez de alguma pessoa que grava vídeos sobre notícia, não sei. Então, não só exemplos sobre notícia, né? Você pode usar exemplos, trazer exemplos de filmes, exemplos de séries, desde que esses exemplos, é claro, estejam ligados com a ideia em geral, né, com o tema do texto. E aí a gente também tem dados estatísticos. Se a gente for pegar, falando aquilo que eu falei sobre consumo de água, essa questão dos dados estatísticos é interessante, porque se você trouxer dados quantitativos para mostrar o quanto que uma indústria gasta mais de água do que uma única pessoa, né, individualmente falando, isso também vai comprovar, vai deixar mais verdadeira, né, aparentemente mais verdadeiro o seu argumento. E também tem a questão de pesquisas, e pesquisas pode ser, às vezes, tem pesquisas que são trazidas nos textos motivadores, né, para guiar o aluno, não para você copiar e nem para frasear, porque isso vai tirar ponto da redação. É importante que você use o texto teórico, aliás, o texto motivador, como uma base para você que talvez nunca ouviu falar do assunto que está na redação, saber do que se trata aquilo, né? Poder depreender algum ponto de partida para o seu texto. E aí você pode trazer alguma pesquisa. Não é necessário trazer uma pesquisa, né? Eu trouxe vários exemplos aqui de referencial teórico que você pode usar um ou outro, mas não necessariamente todos. E aí essas pesquisas podem ser também alguma pesquisa que você leu numa revista, uma pesquisa que você leu na internet, ou uma pesquisa que você mesmo tenha feito, não sei. E aí a gente tem os fatos comprováveis. O que seriam esses fatos comprováveis? É necessariamente algo que você trouxer como referencial teórico, ele tem que ser comprovado de alguma forma. Então, realmente aquilo aconteceu, tem relatos disso, realmente essa pesquisa foi realizada, e não inventar um dado, né? Inventar um referencial teórico para o seu texto. Isso também é problemático e vai prejudicar de alguma forma. E aí a gente tem citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, que também cai
na questão das pesquisas, você trazer o que um especialista em, em meio ambiente vai falar sobre gastos de água, por exemplo, o que ele trazer uma citação, né, se você souber de cabeça por algum acaso, mas aí é mais difícil, eu acho, talvez lembrar detalhadamente, né, tudo que você leu, assim, uma fala, numa entrevista, mas caso você lembre, você pode trazer essa citação e mencionar quem foi, e talvez também trazer da onde, né, a fonte disso, da onde você leu, se você leu isso numa revista, qual foi a revista, para também não parecer que você está inventando essa citação, que você está inventando esse autor, inventando esse assunto. Essas alusões históricas, você trazer um fato histórico para comprovar o seu argumento, fazer uma relação entre esse fato histórico e o que você está argumentando sobre o tema em questão. E também a gente tem a questão de comparação entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos, que também está relacionado um pouco com a questão da alusão histórica, ou você também pode trazer uma notícia atual, um acontecimento que teve no ano em que você, no ano passado, no ano que você está prestando o vestibular, pode mencionar isso também, como um referencial teórico. E, basicamente, é isso que eu vou falar hoje. Acredito que talvez vocês esperem que ou esperassem que eu trouxesse uma lista de autores, uma lista de frases, uma lista de livros que podem ser citados e que são considerados autores, livros que são do vestibular, autores de filosofia, autores de sociologia, autores de história. Mas por que eu não estou fazendo isso, né? De fato, teriam muitos autores recorrentes que acabam se encaixando em algum tema ou outro, né, da redação, de acordo com a temática. E tem livros também, só que trazer os nomes desses autores, trazer frases prontas sobre o tema a partir de determinados autores, trazer de uma forma bastante superficial o que determinado autor vai falar sobre um tema X ou um tema Y, trazer um livro só para que vocês tenham isso em mente, decorem e joguem na redação de qualquer forma, no vestibular, né? Só por citar, só para contar que você colocou um referencial teórico, para isso fazer uma diferença no seu texto, eu acho que não seria a forma mais adequada de ensinar referencial teórico, porque mesmo se eu trouxesse vários autores, se eu trouxesse exemplos do que poderia ser colocado, exemplos não assim, não que eu não possa trazer exemplos a partir de redações, a partir de temas, mas trazer exemplos prontos para vocês usarem da forma como eu coloquei. Isso não seria justo com vocês, por quê? Porque vocês podem simplesmente pegar isso, colocar na redação, e isso não tem nenhuma relação com o tema, isso não está bem relacionado com o tema, não está muito claro, porque você às vezes vai querer usar um autor, mas você não entende muito bem o que aquele autor fala, e aí você vai só colocar na redação, e isso não vai ter um aprofundamento, não vai estar servindo como uma estratégia argumentativa, mas na verdade vai estar deixando o seu texto incoerente, confuso, né, cheio de pontas soltas. Então, mais do que trazer exemplos prontos, eu deixo aqui em aberto para que vocês coloquem o que vocês conseguem pôr como um referencial teórico. Porque o referencial teórico pode ser uma série que vocês gostam de assistir diariamente e que vocês percebem determinados temas dentro daquela série que cabe no tema da redação. Pode ser um filme, sabe? Pode ser um livro que vocês gostam de ler, e pode ser um livro o mais, não sei, o menos considerado importante, digamos assim, né? Todas as literaturas são importantes, é claro, mas se você às vezes, não sei, é um leitor de Crepúsculo,
Você gosta de ler Crepúsculo e não lê outro tipo de coisa, né? E dependendo do tema, você pode trazer, de fato, o que que essa história tem, né? Por exemplo, fala sobre, não sei, sobre dependência emocional, assim, né? Talvez um tema muito subjetivo, mas que está dentro desse livro, não sei, eu não li Crepúsculo, só assisti os filmes, então não saberia falar muito bem. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso é que o que vocês trazem de conhecimento a partir de leituras diárias ou leituras mensais, a partir de coisas que vocês assistem de vez em quando, leem, isso tudo pode, de alguma forma, e não tudo, é claro, né, ser colocado em qualquer tema, mas de acordo com o tema, você pode usar isso como um referencial teórico. Que foi o caso que eu falei da redação passada, né, em alguns vídeos passados, em que o aluno usou Bastardos Inglórios como um referencial teórico para começar a falar do tema. E é uma estratégia argumentativa e que foi bem relacionada e cabível naquele tema específico, né? Então, o mais importante é que vocês cheguem na redação e consigam perceber qual é o tema, e não assim qual é o assunto, né? Porque senão vocês vão acabar tangenciando o tema, mas localizarem o tema, pensarem o ponto de partida de vocês, se vocês vão falar sobre o assunto X, o assunto Y dentro desse tema, e a partir disso vocês elaborarem o que vocês podem usar como referencial teórico para argumentar sobre esse tema, né? Para que esse referencial teórico seja uma estratégia argumentativa e não apenas para que não se torne apenas um ponto, né, um ponto de um ponto desse mapa que vai só fazer com que o autor aí, com que o corretor se perca no meio da leitura e que de alguma forma isso prejudique a nota. Mas é isso, gente, que eu tinha para falar sobre referencial teórico. Não sei se ficou muito claro ou não. E qualquer coisa, estamos aí. Me escrevam e é isso. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.